É, boa noite, meus caros amigos e senhores, que nos dão o prazer aqui para estar conosco nesta conversa de sensivelmente 30 minutos, que poderá ser os 40 minutos, pensar na rúbrica Pensar Santo Tomé e Príncipe. Estão convidados para hoje o professor economista Armindo do Espírito Santo e a empresária Elizabeth Carvalho. São dois convidados que eu vou ter aqui nesta rúbrica. Conforme já vos disse na semana passada, esta rúbrica pretende, acima de tudo, fazermos uma reflexão: o que é Santo Tomé e Príncipe atualmente, o que é que poderíamos ter sido e o que é que podemos ser. Por isso é que vamos ter aqui duas figuras, uma com experiência na área do ensino e também no setor tributário ou nas finanças em Portugal, com quem eu começaria esta primeira conversa até que a Elizabeth volte a entrar. Professor Armindo Espírito Santo, muito obrigado por aceitar este convite, da sua disponibilidade para partilhar conosco, com os santomenses, um pouco do seu saber, na certeza que esta partilha irá enriquecer a todos nós, os santomenses, aos nossos dirigentes, e servirá com certeza, o Sr. Professor vai deixar-nos aqui algumas indicações que poderão ter muita utilidade para que os nossos dirigentes que tenham mais uma base, mais uma opinião para conduzirem os destinos de Santo Tomé e Príncipe. Professor, eu começava com uma pergunta também que fiz da última vez ao economista Henrique Tomé, que eu lhe perguntei, a primeira pergunta para si também: qual a sustentabilidade económica e financeira de Santo Tomé e Príncipe de hoje? O que é que nos pode dizer sobre isto? Obrigado antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite que me faz para estar aqui e exprimir as minhas ideias sobre esta matéria. Bom, quando se fala da sustentabilidade, nós temos que verificar o que é que promove, o que é que pode promover essa sustentabilidade. Ora bem, para não ser muito longo na explicação, eu diria que não faz muito sentido nós discutirmos a sustentabilidade económica e financeira para São Tomé e Príncipe, simplesmente porque ela não existe. Não há sustentabilidade económica nem financeira para São Tomé e Príncipe. Eu expliquei em tempos que o país é um país inviável do ponto de vista económico e, consequentemente, também o é do ponto de vista financeiro. Não há estruturas económicas em São Tomé e Príncipe que possam sustentar o desenvolvimento do país, que possam sustentar o seu desenvolvimento económico. Por conseguinte, trata-se, isso sim, de um país que vive de ajudas externas, de expedientes pontuais. Não tem uma estrutura produtiva que possa suportar o seu próprio desenvolvimento económico. Aliás, é fácil de verificar que o país não tem viabilidade económica olhando para a sua balança de bens e serviços. Basta-se verificar que o país importa mais do que exporta, sistematicamente. Além do mais, o que o país importa nem sequer é suficiente para satisfazer as suas necessidades domésticas. Se me diz... Eu estou a ouvir. Pode continuar o seu raciocínio. Creio ter dado, enfim, uma certa explicação para isso. Mas eu posso ir mais longe, dizendo o seguinte: quando se pensa em termos económicos, pensa-se para um país, pensa-se para as populações do país, para as pessoas. Ora, nós sabemos que São Tomé e Príncipe, quando chega à independência, em 1975, a sua população rondava mais ou menos 80 mil pessoas. 45 anos depois,
a população chega a 210 mil. Temos neste momento 210 mil pessoas. Ora bem, na data da independência, a área física de São Tomé e Príncipe, em termos de superfície, era exatamente 1.001 km². A mesma área que hoje temos. A população quase que triplicou, mas a área física do país manteve-se. Ou seja, houve muito mais pessoas e está havendo cada vez mais pessoas para um país muito limitado em termos de superfície. O crescimento da população vai pressionar o uso dos recursos naturais, da terra, da água, do solo, das árvores e de tudo mais. Tudo isso precariza a situação em São Tomé e Príncipe e torna o país ainda mais vulnerável a várias pandemias. Professor, eu posso ir mais longe ainda, posso dar mais um passo para explicar melhor isto. Digo mais que em cada ano, e partindo de hoje, em cada ano, há cerca de 6 mil crianças com idade de 6 anos que devem ir para a escola primária, devem frequentar o ensino primário. Em cada ano há novas 6 mil crianças. 6 mil crianças, 6 mil novas crianças, significa que o país tem que ter capacidade para albergar essas 6 mil crianças em escolas. É preciso que o país tenha escolas, ou que construa novas escolas, que tenha novos professores para lecionar essas novas 6 mil crianças. Além do mais, em cada ano, há mais ou menos 4 mil jovens, 4 mil novos jovens que entram pela primeira vez no mercado de trabalho. Um país com as características que tem São Tomé e Príncipe, a questão é onde arranjar trabalho para toda essa gente? Como construir, como arranjar escolas para essas novas 6 mil crianças? Põe-se aqui, desde logo, a questão da dimensão demográfica do país em relação à sua dimensão física, que é preciso pensar. Ou seja, as autoridades políticas de São Tomé têm que pensar muito bem quantas pessoas o país pode albergar para que todas as estruturas possam funcionar e haja equilíbrio econômico e social no país. Professor, está aqui a propor, então, ao Estado de São Tomé e Príncipe um controle da natalidade? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, países como São Tomé e Príncipe devem preocupar-se com o crescimento da sua população. Em minha opinião, esse crescimento, a taxa de crescimento natural em São Tomé e Príncipe deve situar-se abaixo de 1%. Neste momento está à volta de 2%. É uma taxa muito elevada para a pequenez do território e para as dificuldades económicas que o país sempre teve e terá. Pelo que é preciso que o país crie instrumentos de política administrativa que possa fazer conter o crescimento da população. Eu diria, aliás, já cheguei a publicar um artigo em tempos sobre esta matéria, em que eu dizia que era preciso que as autoridades políticas criem políticas públicas que levem a população, sobretudo aquela parte da população mais pobre, a não se procriarem tanto como se procriam. Porque não há capacidade econômica para poder criar escolas, para poder fornecer saúde, educação e emprego para toda essa gente. Não é possível. A menos que esteja a pensar em ter filhos para exportar depois à população. O que seria, de facto, um pensamento errado. Um país não pode pensar em que a população cresça para depois exportar grande parte dessa população. Isso não faz sentido. Não é racional pensar-se assim.
Professor, trouxe-nos aqui a dureza dos números de São Tomé e Príncipe, sobretudo focalizou aqui a questão da natalidade. Mas vamos para outros números, para ver se conseguimos, de facto, tirar aqui alguma ideia para tornar São Tomé e Príncipe um país viável. Porque já existimos, já não podemos fazer mais nada. Temos que seguir em frente. Se temos que seguir em frente, então temos que encontrar a solução. Como país, temos que encontrar a solução. Nós, o país depende 90%, ou próximo dos 90% do seu orçamento, vem das ajudas externas. Com os condicionantes que aqui traçou, o que é que nós podemos fazer no imediato, porque já não há passos, já não há como recuar. Já temos os 200.000 habitantes, não temos como recuar. O crescimento, mesmo que se tome medida, levará seu tempo. O que é que nós podemos fazer nesta altura? Tendo em conta que a nossa economia está como está, nós estamos a atravessar um momento da crise, não vamos ter os financiadores ou parceiros para nos ajudarem economicamente, como tem sido regra. O que é que vamos fazer? Bom, antes de mais, permita-me dizer que os pequenos territórios insulares, pela sua natureza, e sobretudo aqueles que são isolados, são contextos económicos inviáveis, por definição. Repito, os pequenos territórios insulares e isolados, como é o caso de São Tomé e Príncipe, por definição, são inviáveis do ponto de vista económico, a menos que possuam um recurso natural rico. Não é o caso. Falava-se em petróleo, até hoje não se viu grande coisa em termos de petróleo. Mesmo que tivesse um recurso natural de grande valor de mercado, estes pequenos territórios insulares debatem sempre com problemas de viabilidade económica. Os recursos naturais não são infinitos, têm um tempo de vida útil, esgotam-se. E, por conseguinte, casos como São Tomé e Príncipe, e estamos a falar de São Tomé e Príncipe, é sempre muito importante que exista uma boa governação. Digamos que o futuro de um país como São Tomé e Príncipe deve fundamentar-se na boa governação, no fortalecimento das instituições que fazem funcionar a administração pública no seu conjunto. Que o país tenha um tribunal responsável, que funcione, que todas as instituições possam funcionar para poder responder às necessidades que emergem do país, sem que haja, de facto, estruturas da administração pública capazes de fazer funcionar um país tão débil economicamente como é São Tomé e Príncipe. Nada se poderá fazer. Continuará mergulhado sistematicamente e de forma cíclica em crises económicas, atrás de crises, e viverá, como tem vivido até aqui, simplesmente de expedientes de ajuda externa. Como se sabe, falou do orçamento há pouco tempo, este orçamento de São Tomé e Príncipe, o orçamento de Estado de São Tomé e Príncipe, não é um orçamento de desenvolvimento, é um orçamento de sobrevivência. Ou seja, o país é um país que sobrevive de forma muito precária. Não está sequer com modelos, nem projetos, nem iniciativas capazes de poder promover desenvolvimento. Mas sim, simplesmente, o país sobrevive de esquemas de sobrevivência. E mais, sobrevivência precária. O professor Elizabeth, estou a ter aqui algumas dificuldades com a Elizabeth. Já vi que a Elizabeth está em condições agora para fazermos aqui também a sua observação. Elizabeth, os desafios para São Tomé e Príncipe são difíceis. Nós estamos agora, sobretudo, que estamos no contexto de coronavírus. Os impactos do coronavírus na nossa sociedade serão, com certeza, desastrosos, até a variar pela própria descrição que fez aqui o professor Armindo Espírito Santo. Como é que vê e como é que perspectiva o setor do turismo em São Tomé e Príncipe? De que forma poderá o setor
de turismo em São Tomé e Príncipe ajudar a alavancar a economia do país? Elizabeth está a me ouvir, mas está com o microfone desligado. Elizabeth está com o microfone desligado, pelo que não acabo por não poder. Elizabeth, força. Não te estamos a ouvir, Elizabeth. Não te estamos a ouvir. São alguns problemas, algumas condicionantes próprias do país como São Tomé e Príncipe, em que nós queremos trazer aqui as tecnologias, pôr as tecnologias ao serviço e estamos a ter alguma dificuldade. Eu vou passar aqui de novo. Elizabeth, está a me ouvir agora? Elizabeth, eu não te ouço. Microfone. É o microfone, Elizabeth. Microfone. Está desativado, sim. Eu passo de novo aqui em conversa com o Elizabeth. Quando puder entrar, entre. Não estou a ouvir. Pode de novo ver o seu microfone. Está desligado, Elizabeth. Está desligado o microfone. Eu vou, para nós não estamos aqui a perder tempo. Quando a Elizabeth conseguir falar, eu interrompo. Eu passo aqui de novo a palavra aqui para o professor Armindo. Professor Armindo, fez-nos o retrato do país, fez-nos o retrato, é preocupante o retrato que faz, mas como é que acha que esta boa governação pode ser implementada em São Tomé e Príncipe? E na sua experiência, enquanto, para além de ser professor, também é funcionário da autoridade tributária, numa linguagem corrente, das finanças. Como poderá São Tomé e Príncipe arrecadar alguma receita para fazer face aos constrangimentos que nós temos na economia? Bom, digamos que não se pode arrecadar mais impostos se não se tiver dinâmicas económicas. Portanto, é preciso que a economia funcione, e funcione bem, cresça a uma taxa substancial para que se possa poder arrecadar impostos. Eu sei muito bem que há quem pense que se possa ir buscar receitas fiscais junto dos candongueiros, daqueles agentes económicos do setor informal, do meio urbano. Ora bem, eu começo por avisar desde já que, se pensarem em tributar de uma forma discricionária o setor informal da economia, isso significa matar o setor da economia que ainda mexe em São Tomé e Príncipe. Esse setor de economia, que é o setor informal da área urbana, é ele que dá emprego e dá rendimento às pessoas que, de outra forma, não conseguiriam meios para sobreviver nem para educar os seus próprios filhos, coisa que o Estado de São Tomé se demitiu de fazer. São esses agentes económicos que fazem mexer a economia de São Tomé e Príncipe, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. É esse setor que é fundamental e merece ser protegido e não destruído com ideias fiscalistas que vêm, portanto, do lado do FMI e do Banco Mundial. É preciso ter cuidado com isto. Professor, como sabe, São Tomé e Príncipe recebeu recentemente, eu somente estou aqui a tentar a ver se Elizabeth consigo recuperar Elizabeth, mas Elizabeth pode tentar falar, quando começares a tentar falar, se ficar tudo bem, eu passo a palavra. Professor, recentemente São Tomé e Príncipe, no âmbito das ajudas internacionais para combater coronavírus, recebeu uma certa quantia dos parceiros. Como é que acha que o país deveria aplicar esta verba recebida para ajudar, neste caso, nós estávamos aqui a falar
das paraiês, ou seja, daqueles profissionais da economia informal, que em Santo Tomé e Príncipe, a economia informal, como disse bem, é o que suporta ainda a nossa sociedade. O seu professor é contra que se venha a impor impostos àquelas pessoas. Mas o país recebeu agora uma ajuda financeira. Acha que esta ajuda poderia servir para impulsionar esse setor? Faz sentido? Permitam precisar o seguinte. O que eu digo em relação à economia do setor informal é que não se deva tributá-la de forma discricionária. Há um segmento do setor informal que pode ser tributado. Aquele que está, portanto, na transição do informal para o formal. Aquele que se liga, portanto, com o formal. Porque há agentes do setor formal que também participa no setor informal e que faz a ligação, faz a ponte entre o informal e o formal. Esse segmento pode ser tributado, mas é um segmento muito pequeno, comparativamente com o grosso daquilo que é o setor informal da economia em São Tomé e Príncipe. Portanto, é preciso ter cuidado com isto e refletir muito bem sobre o que isto é. Aliás, eu tenho um estudo científico feito nesta matéria. Quem tiver dificuldades, leia o meu livro de 2013 para perceber o que é o setor informal da economia em São Tomé e Príncipe e como ele deve ser tratado. Elizabeth, está-me a ouvir, Elizabeth? E digo-me... Pode falar, professor. Posso? Elizabeth está aí com problemas de microfone, sim. O setor informal da economia em São Tomé e Príncipe deveria ser ajudado pelo Estado. Deveria criar mecanismo para ajudar os agentes do setor informal, em termos de sua formação, educação, estruturação, criação de condições para que esses agentes possam trabalhar com qualidade, de melhor forma, para melhor servirem os consumidores santomenses. Portanto, falou-me da verba que foi anunciada para São Tomé e Príncipe no contexto da pandemia Covid-19. Não sei se esse dinheiro chegou a São Tomé e Príncipe e se terá chegado na sua totalidade, não tenho certeza. Muitas vezes os doadores anunciam que vão dar ajudas num certo montante, mas isso não significa que essas ajudas cheguem efetivamente ao seu destino. Portanto, não queria estar, enfim, a conjecturar sobre aquilo que não conheço em concreto, não faço ideia se o dinheiro chegou, mas se eventualmente o dinheiro terá chegado a São Tomé e Príncipe, essa verba... O professor levanta aqui uma questão que já temos vindo a falar, que São Tomé e Príncipe, de uma maneira geral, São Tomé e Príncipe não tem capacidades na elaboração dos projetos para darem respostas em casos como este, em que as verbas são disponibilizadas, mas nós, ao não termos capacidades para dar respostas, elaborando projetos de acordo com as intenções ou de acordo com o que está definido pelos parceiros. Acha que é uma debilidade também, Sr. Professor, acha que é uma debilidade também do país, uma vez que diz que as probabilidades destas verbas irem para o país, não tem a certeza, mas muitas das vezes tem exatamente a ver com a nossa pouca capacidade de elaborar os projetos de acordo com as exigências dos financiadores. Concorda com esta abordagem ou como vê isto? Esta matéria é uma matéria que contém alguma complexidade e nem sempre é tratada da melhor forma. Digamos que muitas vezes há a fragilidade da nossa parte, outras vezes digo que os doadores não avaliam muito bem as condições financeiras do país em causa. Por vezes impõem regras para a concessão de certas ajudas. Regras essas que o país, como São Tomé e Príncipe, não está em condições para poder satisfazer. Muitas vezes os doadores dizem dar uma certa ajuda com a condição de o país contribuir com uma certa percentagem. Ora, se o país é um país muito débil financeiramente, não vai poder contribuir com uma tal percentagem imposta pelos doadores. Não podendo contribuir, aquela ajuda anunciada
perde a sua eficácia, ou seja, a ajuda acaba por não acontecer. Eu creio também que, enfim, eu diria mesmo que há aqui uma certa, não sei se ingenuidade ou se intencionalidade dos doadores em anunciar ajuda com condições que a partir se sabe que eles não vão poder cumprir. E assim as ajudas acabam por se abortar. Nós estamos a falar na capacidade de absorção, que é uma coisa um pouco, digamos, diferente, que são ajudas disponibilizadas que exigem que o país apresente projetos para que essas ajudas se efetivem. E o país, por sua incapacidade institucional, não apresenta projetos e, consequentemente, as ajudas não acontecem. Portanto, são duas situações completamente diferentes. Sim. Eu vou me levar a uma questão. Como é que vem na sequência também da intervenção do professor Henrique, quando cá esteve, abordou muito ele e focalizou muito a questão do setor energético como estratégico para o país. Acha que nós temos algumas condições em Santo Tomé e Príncipe de viabilizar a nossa economia? Conforme nós temos, por exemplo, um dos setores que devia ser estratégico é o setor energético. Acha que como está, ou o que é que nós temos que fazer urgentemente para dar a volta a essa situação? Bom, a situação de São Tomé e Príncipe, do ponto de vista económico, é uma situação de calamidade. É um país sem capacidade económica, sem futuro financeiro. É um país que vive com imensas dificuldades. Em São Tomé e Príncipe sobrevive-se. Não se desenha uma linha de rumo para afirmar o desenvolvimento, porque as dificuldades são tão grandes e os recursos são tão escassos que as autoridades políticas em São Tomé e Príncipe não conseguem sequer definir com clareza e com afinco uma linha de rumo para afirmar a realização de certas... Isabel, estás-me a ouvir? Agora sim. Ok. O senhor continue, que daqui a nada já vamos ter... Dizia eu que as dificuldades são muito grandes em São Tomé e Príncipe, de tal modo que as autoridades são tomenses vivem momentos muito difíceis e não têm conseguido sequer definir uma linha de rumo para promover o desenvolvimento de certas atividades económicas e de certos setores fundamentais para São Tomé e Príncipe, nomeadamente a questão da energia. É verdade que a questão energética é uma questão fundamental. Neste país é preciso ter recursos. Não podem ser recursos pontos, tem que ser recursos que sustentem esse setor. Ora, o que se sabe até aqui é que quando surgem recursos, eles são descontinuados e fazem, portanto, abortar a ideia de promoção do desenvolvimento do setor de energia e de outros setores também. Portanto, Deixa-me passar aqui a questão aqui para a empresária Elizabeth fazermos também aqui uma abordagem. Elizabeth Carvalho, tivemos aqui algumas dificuldades para estar em contato consigo, ultrapassada esta questão. Elizabeth, quais os desafios, como vê Santo Tomé e Príncipe, o turismo em Santo Tomé e Príncipe face ao coronavírus? O que é que se deve fazer rapidamente no setor turismo em Santo Tomé e Príncipe? Boa noite, Danilo. Boa noite também ao Dr. Armindo, que está aqui. Eu queria agradecer a oportunidade que o Danilo deu para que nós possamos falar sobre o nosso Santo Tomé e refletir sobre o nosso Santo Tomé, porque nós é que temos que fazer o nosso trabalho de casa e refletir sobre o nosso país. Danilo, em relação à pergunta que tu fizeste, eu penso que isto é dos grandes desafios que Santo Tomé tem. É o turismo, o pós-coronavírus e os desafios que nós temos para o turismo. Eu posso lhe dizer que, no meu ponto de vista, e queria frisar um ponto, que tudo o que eu vou dizer é da inteira minha responsabilidade, é o meu pensamento e aquilo que eu penso. Eu penso que Santo Tomé tem um grande desafio agora, neste momento, porque eu penso que pela primeira vez a nível turísticos, nós estamos a competir com o mundo.
porque neste momento, pós-coronavírus, não é só Santo Tomé agora que tem um desafio a nível do turismo, mas estamos em pé de igualdade com o mundo, porque é um problema que afetou o mundo e todos nós agora temos que defender e temos que promover o turismo do nosso país. Eu digo que é um grande desafio, digo muito sinceramente, mas muito sinceramente, que eu não sei se nós, santomenses, estamos preparados para esse desafio, a nível do que tem que ser feito a nível do turismo, porque graças a Deus em Santo Tomé o turismo estava a dar grandes passos, estávamos sim, nós já tínhamos muitas famílias, nós já tínhamos muitos setores que já sobreviviam a nível do turismo e agora nós estamos com uma economia muito fragilizada porque as pessoas não conseguem viver a nível do turismo. Eu penso que tem que haver um grande trabalho, em primeiro lugar, a nível dos nossos dirigentes. Nós temos que ver o turismo nesta primeira fase. Deixamos de ser teóricos, porque nós aqui em Santo Tomé, nós somos muito teóricos, nós gostamos de falar e de reunir, mas neste momento nós temos que ser práticos. Nós temos que ver as medidas e as ações imediatas que tem-se que fazer a nível do turismo, porque não vai haver tempo para muita teoria, mas sim para a prática. A nível do nosso país, eu posso lhe dizer, Danilo, pelas informações que eu tenho, é que o trabalho está a começar a ser feito, muito a nível governamental, mas sim também a nível privado. Eu sei que a Associação do Turismo está a trabalhar muito perto do governo e está a apoiar muito o governo a nível de medidas. Eu posso lhe dizer que há uma das medidas que eu penso que já vai ser implementadas, que é a nível do aeroporto, neste voo que vai haver no dia 19, que é hoje, não é? Já há medidas que vão implementar. Isso é muito bom, da maneira de recepção dos turistas, a nível de dar essa segurança. Por isso, Danilo, o desafio é muito grande, não é? Mas eu acredito com muita boa vontade e com o espírito que nós temos, porque aqui Santo Tomé, neste período do coronavírus, conseguiu mostrar que quando nós queremos, nós conseguimos e nós conseguimos mobilizar. Por isso eu digo que o desafio é grande, mas eu acredito que Santo Tomé vai dar passos a esse nível. Elizabeth, como tudo na vida, é preciso ter um plano estratégico. O país Santo Tomé e Príncipe tem um plano estratégico para o setor turismo? Eu, muito sinceramente, eu sei que tem sim, e eu tive a oportunidade por 2 vezes de dar uma vista de olhos no plano e posso lhe dizer que o plano está muito bem feito. Só que, quando se tem esses grandes planos turísticos, é o grande problema que o nosso país tem, porque são grandes planos turísticos que as medidas, mesmo que sejam implementadas, os resultados que nós vemos são resultados a longo prazo. E nós, em Santo Tomé, nós precisamos de medidas e resultados a curto prazo, a médio prazo. Os resultados que, eventualmente, o plano estratégico do turismo possa dar vão ser os resultados a longo prazo. E eu sempre fui muito apologista e sempre defendi que nós devemos trabalhar com um grande plano estratégico como esse que nós temos para Santo Tomé, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com pequenos planos também, projetos pilotos, de maneira em que nós possamos, da mesma maneira, alavancar o turismo, porque eu sempre pensei pessoalmente que o turismo seria uma saída para Santo Tomé e Príncipe. Eu não tenho dúvida nenhuma que é uma das saídas. E pelo desenvolvimento que o turismo já teve em Santo Tomé desde 2014 até agora 2020, isso veio provar que realmente é possível nós alavancarmos a economia de Santo Tomé através do turismo, mas para isso é como nós dizemos, o governo tem que fazer a sua parte, nós privados temos que fazer a parte e mesmo a nossa população tem que fazer a sua parte, porque não existe turismo sem apoio, um turismo sustentável, sem o apoio das populações, porque as populações também têm que fazer a sua parte. São parte participante no processo. Exatamente, porque quando o turista vem, o que é que o turista vem procurar? O turista vem procurar o que o país tem que oferecer. E a nossa população também faz parte disso. Ainda por cima, nós, Santo Tomé, como nós todos sabemos, nós temos uma das imagens de marca, é a nossa maneira de receber as pessoas, não é? O afeto que nós temos, a nossa convivência. Por isso, eu penso que todos os intervenientes que somos nós, a população, são os nossos dirigentes e nós, os privados, temos que fazer a nossa parte. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, ao Danilo.
que é uma das coisas que me choca um bocado, que nós agora já acabamos a primeira fase do confinamento aqui em Santo Tomé, abrimos a parte da restauração, tudo muito bem, com limitações de horários, mas as medidas não foram implementadas a nível de obrigatoriedade, a nível estatal, não é? Não há obrigatoriedade. E também, nós não temos... Pode chegar um bocadinho mais à direita para estar mais ao centro. Exatamente. Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Não, afastou bastante. Afastou. Sim. Exatamente. Mais um bocado, mais. Está ótimo. Okay. As medidas devem ser implementadas e nós temos que ter a fiscalização do Estado, porque se não houver fiscalização, nós começamos na indisciplina, não é? E isso é uma das coisas que me choca muito, porque uma das coisas que o turista neste momento, a nível mundial, é a primeira coisa que o vai fazer decidir para onde é que ele vai, se ele vai para aquele país, é exatamente a segurança, a nível das medidas que o país tem. E neste momento, eu não vejo o Santo Tomé transmitir essa segurança, nem vejo essa preocupação do país transmitir essa segurança ao turista, porque isto não são medidas que se vai pôr a nível teórico, são medidas imediatas para já. Desde o momento que nós vamos abrir o espaço aéreo, essas medidas têm que estar já ser todas enviadas para que o turista saiba que Santo Tomé também é um país seguro a nível do coronavírus. Professor Armindo, com o que ouviu aqui da Elizabeth, se fosse investidor, iria Santo Tomé investir no turismo? Eu permita voltar atrás em relação à questão da dimensão demográfica e da questão e relacioná-la com a questão económica e social. Vamos supor, dou um exemplo muito concreto e simples. Vamos se supor puder um de casal... novo chegar um bocadinho mais para... Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito simples para que se possa perceber a questão da relação entre a dimensão demográfica e o desenvolvimento económico e social, num contexto insular como é o São Tomé e Príncipe. Também se aplica, ou pode-se aplicar a qualquer outro contexto. Vamos supor o caso de um casal jovem, o marido tem 20 anos, a rapariga tem 18 anos. Vamos supor que casam-se hoje. Daqui a um ano, ela tem dois gêmeos. No ano, o rendimento que tem é de 1.000 euros. Vamos supor que tem um rendimento mensal de 1.000 euros. Tem 2 filhos daqui a um ano. No ano seguinte, ela volta a ter 2 filhos. 4 filhos. Ela tem um espaço de um pequeno terreno que serve de sobrevivência, onde cultiva banana, cultiva mamala, cultiva algumas coisinhas que vende e consegue arrecadar os tais 1.000 euros que eu referi. No ano, mais um ano seguinte, tem mais uma criança. Com o rendimento que começaram a ter no início, conseguem construir uma pequena barraca com 2 quartos, uma salita, cozinha, casa de banho. Com o aumento, com o aumento dos filhos, o espaço mantém-se o mesmo. O espaço habitacional continua sendo igual. Quanto mais filhos vão tendo, o que é que vai acontecer? Há mais pessoas a viver no mesmo espaço. A condição de vida degrada-se. O bem-estar social daquela família toda degrada-se ano após ano. Quanto mais filhos forem tendo e mantendo o mesmo nível de rendimento. A quantidade de água que têm para consumir é a mesma. O alimento que têm é igual. A saúde que têm é igual para todos. Vamos transportar isso para campo de toda a população geral de São Tomé e Príncipe, para ver o que é, como é que as coisas se resolvem. Portanto, volta à questão da relação da dimensão demográfica, economia e problemas sociais. Quanto maior for a dimensão populacional de São Tomé e Príncipe, sem haver emprego para essas pessoas, que cada vez mais vão surgir no mercado de trabalho, a criminalidade aumenta e o país torna-se um barril de pólvora. E vai ser insustentável viver-se em São Tomé um dia, se não se olhar para a questão demográfica e ensinar aquela gente mais pobre do país a não terem muitos filhos. Há mulheres em São Tomé e Príncipe que todos os anos vão parir uma criança. Isto não pode ser, é preciso educar as pessoas. Os seres humanos têm que ser educados. O governo tem que criar políticas públicas para educar, civilizar as pessoas. Quer na educação, quer para não terem tantos filhos, quer para terem cuidado com a higiene. Quem vai para o mercado em São Tomé e Príncipe vê que as palaiês quase que cospem sobre aquilo que vendem. Isso não pode ser. Tudo isso
quer dizer que há alguma coisa que está em causa, que é educação, civilização, e tudo isto está em causa. É preciso controlar essas questões. Doutora Elizabeth, eu vou pedir aqui aos que nos estão a ouvir, uma vez que tivemos esse constrangimento com a doutora Elizabeth, a empresária, tínhamos previsto acabar agora, mas vamos fazer um esforço em mais 20 minutos. Se tiverem de acordo, se também não tiverem, nós rapidamente também chegamos ao fim. É só para ganharmos algum tempo, já que estamos aqui. Elizabeth Carvalho, ouviu as intervenções aqui do professor? Uma das preocupações do professor, que continua a ser, é o seu foco, já escreveu várias vezes sobre o assunto, é a questão demográfica, a explosão demográfica em São Tomé e Príncipe, que na perspectiva do professor Armindo, condicionará o futuro completamente do país, para além de já estar a condicionar a parte econômica. Mas o professor também falou da questão de higiene, saúde pública. Acha que o que é que nós temos que fazer se nós queremos, como disse aqui a Elizabeth, competir com o resto do mundo, e temos que competir com o resto do mundo no turismo? A nossa saúde pública dará resposta, é um incentivo? Qual turista, os turistas sentirão seguros a ir a São Tomé e Príncipe com a saúde pública que nós temos? Danilo, eu acho que neste momento este foco do coronavírus no mundo e também em São Tomé veio mostrar as nossas fragilidades em todos os níveis. Eu penso que se nós os nossos dirigentes andavam um bocado distraídos a nível da saúde, eu acho que todos os problemas que já existiam, eu penso que os problemas que nós temos não são problemas por causa do coronavírus, eram problemas que nós já tínhamos, que andávamos problemas estruturais. Exatamente. E eu penso que estes problemas vieram todos ao de cima. Hoje em dia, os nossos governantes e todos nós já sabemos qual é o SOS que tem-se que fazer em São Tomé. E digo-lhe muito sinceramente, Danilo, que eu acredito que os nossos dirigentes ficaram atentos, porque sabe que quando houve o flagelo do coronavírus, mesmo os nossos dirigentes, toda a gente eles estiveram na primeira linha. Eu sei que o nosso primeiro-ministro e mesmo os outros ministros estiveram todos na primeira linha do combate direto ao coronavírus. Eles estavam no hospital, eles estavam nos centros de saúde, eles estavam em todos os lados. Nunca se falou tanto em saúde como se falou nos últimos 3 meses. Eu acredito que eles ficaram muito mais conscientes, independentemente aqui em São Tomé, também no mundo, ficou-se muito mais conscientes do que a saúde é para um país. E eu acredito muito sinceramente que a saúde em São Tomé vai dar uma volta de 360 graus, mesmo a nível... Deixe-me só complementar. Mesmo a nível de recursos, havia muitas coisas que nós não tínhamos aqui no nosso hospital, o oxigênio, os ventiladores, agora temos um hospital de campanha, agora nós temos um laboratório. Haviam condições que nós não tínhamos aqui em São Tomé, que neste momento nós já temos. Houve formações também para os nossos médicos. Eu acredito que a saúde em São Tomé vai dar uma volta de 360 graus e, claro, a saúde é uma das primeiras coisas que o turista quer quando vem, não é? E isto, não existe desenvolvimento turístico sem haver uma saúde de confiança, não é? Elizabeth, falando do turismo, o que é que São Tomé e Príncipe pode dar como seu diferencial na área do turismo, que países como Cuba, República Dominicana, Hawaii não podem dar? Danilo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre defendi que quando nós quisermos vender o nosso país, não vale a pena nós estarmos a vender São Tomé e Príncipe como os outros países o fazem. Nós temos que vender o país. Eu estou a falar vender porque isso é uma linguagem muito técnica, sim. Quando nós estamos a falar do turismo, não é? Quando nós estamos a promover e vender o país, nós temos que vender o que nos torna São Tomé e Príncipe. Porque nós somos São Tomé e Príncipe com as nossas características e coisas que nós temos. E sempre que eu defendi a nível de São Tomé não é um destino de praia. Vamos esquecer. Nós não somos um destino de sol. Então é um destino de quê? É um destino de quê? É exatamente isso que eu ia chegar. Porque nós aqui em São Tomé, se o Danilo pode observar, nós temos o tempo...
a nível do sol, é muito pouquinho tempo, não é? Que nós temos. E o nosso sol não é aquele sol que os turistas europeus estão habituados, que é aquele sol completamente intenso, não é? Nós tão depressa temos sol, como de repente já estamos assim muito enebulado com muitas nuvens, não é? Eu sempre achei, e pelo contato que eu tenho com os turistas, que uma das nossas bandeiras aqui em Santo Tomé poderia ser a biosfera, o ecoturismo, o nosso folclore e a nossa gastronomia. Eu penso que seria a nossa bandeira a nível de Santo Tomé. São as coisas que nós temos aqui em Santo Tomé que faz a diferença no resto do mundo. Nós podíamos apostar 100% quase no ecoturismo. E isto já está mais do que visto, que tem sido uma saída para Santo Tomé, a nível do turismo, o ecoturismo. Professor, Santo Tomé e Príncipe e os impostos. Recentemente... Danilo, eu peço imensa desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta a nível turístico que tem a ver com a economia de Santo Tomé ao professor Armindo. Eu não Toda sei a liberdade. se seria possível. O microfone é seu. Doutor Armindo, é uma pergunta que fala-se muito, não é? Que o turismo contribui a nível mundial para o PIB de um país. Correto? Estou correta? Sim, sim. 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 Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, não é? Se em Santo Tomé e Príncipe isso poderia ser também uma realidade, se sim, de que forma é que acharia que o turismo poderia contribuir para o desenvolvimento do PIB em Santo Tomé? Bom, digamos que o turismo já contribui de alguma forma para o PIB em São Tomé e Príncipe. Contribui com muito pouco, com uma porcentagem muito pequena. Exatamente, sim, sim. Aí a volta de 3%, eu peço desculpa, deixa-me reformular. Quando eu estava a dizer contribuir a nível da riqueza, não é? De ter um peso maior. Se está a 3%, passamos talvez para 10% ou para 15%. Sim. Bom, nós não podemos ter ilusões quanto à atividade do turismo para a economia de São Tomé e Príncipe. Temos que ter pés assentes na terra e termos a percepção de que São Tomé e Príncipe é São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe nem sequer é Cabo Verde, não é Bahamas, não é Seychelles. São Tomé e Príncipe é São Tomé e Príncipe. Temos que ter essa noção clara como água. É um país que está é um pequeno território insular de África, isolado, portanto não está colado ao continente africano, está isolado, é um contexto muito exíguo e, portanto, o custo de transporte de passageiros, o custo de viagens, das tarifas de viagens é elevado para São Tomé e Príncipe. Não há outros países com interesse turístico próximo de São Tomé e Príncipe onde os turistas pudessem, de facto, partindo de São Tomé, poder visitar. Quem visita São Tomé e Príncipe é quem tem muita ligação a São Tomé e Príncipe, muito amor ou curiosidade de conhecer o território. São Tomé e Príncipe não é propriamente um destino turístico por excelência. Não podemos partir do pressuposto que seja ou que se possa ou que se queira transformar São Tomé e Príncipe num destino turístico por excelência. Não é. Eu tenho dúvidas, eu acho que não vão gostar de ouvir aquilo que eu vou dizer, mas não é, nem será, pelo menos nos próximos tempos. Por conseguinte, temos que ter pés assentes no chão e perceber o que é São Tomé, quais são as atividades económicas que se pode desenvolver. Dito isto, não estou a dizer que não se deva desenvolver atividades turísticas. Tem-se de desenvolver atividade turística, porque há países fronteiros próximos, africanos, que podem visitar São Tomé e Príncipe. Mas, curiosamente, os que mais visitam São Tomé e Príncipe nem sequer são africanos. São pessoas provenientes da Europa. Por conseguinte, nós temos... E, além do mais, há outra questão fundamental. Uma questão fundamental aí quando se fala de turismo. Nós temos que perceber se o turismo em São Tomé e Príncipe é uma atividade endógena ou se ela é exógena, do ponto de vista económico. Porque falar de turismo é muito fácil de se falar. Temos que saber quais são os benefícios económicos e sociais para os são-tomenses com o desenvolvimento da atividade turística. O rendimento que resulta dessa atividade fica no país ou uma boa parte fica no exterior? Esta é outra questão. Então, não basta sequer
falar em desenvolver uma coisa quando se sabe que, em termos líquidos, o seu impacto para a população é zero, ou é, quer dizer, não há impacto. Temos que ver o que é que interessa ao país, porque nós temos que pensar a economia para o país, para as pessoas do país, não é para o estrangeiro. Professor, o professor em tempos, numa conversa informal que tivemos, dizia que, pegando na questão aqui da Elizabeth sobre o PIB, dizia que Santo Tomé e Príncipe, para ter alguma sustentabilidade, o seu PIB deveria crescer assim, à base de 2 dígitos. Mantém a mesma opinião? Continua, sem dúvida, sem dúvidas. Vamos lá ver, o ponto de partida de São Tomé e Príncipe, neste momento, do ponto de vista econômico, é de uma tremenda fragilidade. Então, se o país não crescer acima de 2 dígitos, não vai conseguir criar riqueza para resolver as necessidades que emergem do país, que emergem da sociedade santomense. Com uma população que cresce bastante, com um desemprego enorme, com cada vez mais novas crianças que querem entrar no ensino primário, com necessidades de criar novas instalações no ensino primário, com a necessidade de formar mais professores para atender a essas novas crianças, sem que cresça, pelo menos, se o país não cresça a 2 dígitos, não vai poder criar riquezas para poder resolver o problema. Mas há um problema que eu quero voltar de novo, que é a questão económica. Um país que, durante uma série de anos, importa mais do que exporta, não tem viabilidade económica, meu caro. Mas isto... Não tem viabilidade económica. Isto é básico. Terá uma viabilidade precária, só se, para além desta situação, receber do exterior um fluxo financeiro para gerir essa sua situação económica frágil. Professor, vamos aqui à questão que eu estava ali pôr há pouco, que era a questão do IVA, que já vem, é um projeto que já vem do governo anterior, este governo ia implementar, suspendeu. Acha que o país tem condições para aplicar IVA? É claro que não tem, é claro que não tem. Eu acho que isto é uma fantasia que se criou em introduzir IVA em São Tomé e Príncipe. No fundo, o IVA é um imposto sobre, enfim, valor acrescentado, é um imposto indireto, imposto sobre consumo. E quem vai suportar são, portanto, os consumidores finais. Agora, vamos lá ver. O IVA é um imposto que foi criado, enfim, na União Europeia, é um imposto comunitário, é um imposto que, enfim, visa, portanto, contribuir para o orçamento comunitário. Uma parte, pelo menos, serve para financiar o orçamento comunitário. Quando se pensa no IVA, tem que se pensar, portanto, no contexto regional, na questão da regionalização económica. Agora, a CEEAC, que é a região económica em que São Tomé e Príncipe, praticamente não funciona. Substituir o imposto das transações correntes que vigora ainda em São Tomé pelo IVA, apenas por substituir, eu acho que é qualquer coisa que não lembra ninguém. Então vou substituir um imposto que os indivíduos conhecem bem, os agentes conhecem bem. Os agentes económicos de São Tomé, os agentes económicos santomenses e os técnicos da direção das finanças conhecem muito bem e lidam muito bem com o imposto das transações correntes, com o imposto das transações. Agora, substituir esse imposto pelo IVA, que é um imposto que eles não conhecem, nem têm sequer estruturas montadas para fazer funcionar a sua implementação, seria um desastre. É que não estou a ver como é que iriam, de facto, implementar o IVA em São Tomé e Príncipe. Porque isso obriga, de facto, a uma estrutura bem montada, técnicos bem preparados, para evitar que haja fraude e evasão fiscal no país. Quer dizer, basta haver 2 ou 3 agentes económicos espertos, é coisa que não falta em São Tomé e Príncipe, e não tem que ser necessariamente santomenses, podem até ser de estrangeiros, para engendrar uma fuga maciça do IVA
e que o país ficava sem dinheiro nenhum. Os cofres do Estado ficavam vazios. Pá. É preciso ter muito cuidado com isto. Aliás, em tempos, chamei a atenção sobre a questão do IVA, para terem imenso cuidado com a sua implementação. Se as estruturas não estiverem bem montadas, a evasão fiscal e a fraude será, enfim, ou seja, enorme. Não é? Da sua perspectiva, as consequências serão piores do que próprio, ou seja, os benefícios, deixaremos de ter os benefícios, passaremos a ser vítima de algo que nós criamos. É isto? Obviamente que sim. Vamos lá ver. Esta ideia é a ideia que vem do lado dos senhores do Bretton Woods, que acham que todos os países devem implementar o IVA em substituição do imposto de transações. Imposto de transações é um imposto que os são-tomenses conhecem bem. Os agentes económicos conhecem bem como é que funciona o imposto das transações. O IVA ninguém que sabe. Estou a ouvi-lo com dificuldades. Pelo que eu passo, penso que a Elizabeth está em condições também para nos dar aqui a sua chega em relação ao IVA em Santo Tomé e Príncipe. Elizabeth, quando foi proposto pelo governo a implementação do IVA, enquanto empresária, o que é que sentiu? Daniel, nós os empresários, até falamos todos uns com os outros, nós sentimos um sufoco, nós sentimos que agora é que seria, entre aspas, não é? A morte do artista, não é? Porque seria um grande sufoco, porque os preços seriam todos alterados, quando nós já tínhamos um grande problema de fazer escoamento do nosso material, não é? E uma das coisas que eu achei interessante que o Dr. Armindo disse, e que realmente nós demos conta, né, quando esse processo começou, é que mesmo os funcionários das finanças não nos conseguiam dar explicações sobre o IVA. Mesmo para eles, era um processo que estava muito confuso. Que realmente estava confuso. Eles fizeram várias reuniões mesmo connosco, as dúvidas que nós punhamos, as pessoas que faziam a reunião connosco a nível dos funcionários da Direção Nacional de Finanças, eles não conseguiram dar esclarecimentos porque é um processo novo e, como disse o Dr. Armindo, é algo em que nós, santomenses, não, mesmo a parte das finanças, o setor financeiro de Santo Tomé não domina, não é? Há algo novo. Mas a nível do aumento dos preços, era um grande sufoco para nós empresários e ficamos satisfeitos quando o governo, só um minuto, quando o governo pensou adiar e muito sinceramente, agora com este grande problema do coronavírus que ficou toda a gente descapitalizada, eu penso que agora tem-se que adiar ainda mais uns bons anitos, eu penso que repensar ou adiar mais uns anitos. Vamos esperar que o governo, de facto, siga aqui estas indicações dadas pelo professor e também pela Elizabeth e que reflitam muito bem sobre essa situação deste imposto. Eu dava aqui, porque estamos a chegar ao fim da nossa emissão, que já vai com mais de 20 minutos do que previsto, dava aqui 1 minuto a cada um de vós para que conselho dariam ao governo de Santo Tomé e Príncipe neste momento. Elizabeth, na área do turismo. Professor, economia e finanças, que conselho rapidamente execuível daria agora? Bom, eu diria que há muitas coisas que são necessárias fazer em São Tomé e Príncipe. O conselho não pode dirigir-se apenas para o governo. O conselho é para todos os santomenses, para todos os partidos políticos do arco da governação, para todos os cidadãos de São Tomé e Príncipe. Todos têm que ter consciência do que o país é, quais são as condições, quais são os recursos. Todos têm que contribuir para que o país seja um país para todos, um país melhor, que gere bem-estar, que gere rendimentos, que proporcione empregos e crie condições de estabilidade para todos. Em relação às atividades económicas, eu propunha, muito sinceramente, que o país olhe mais para o setor das pescas, que olhe mais para o setor da cultura, promover atores, promover músicos e poder, a partir daí, vender esse tipo de oferta, esse tipo de atividade económica para o exterior. Os turistas ficariam muito contentes em poder assistir às músicas santomenses, às cenas teatrais santomenses e que pudesse então criar, inclusive, enfim, filmes com realidades socioeconómicas santomenses e poder vender este tipo de atividade, para além naturalmente, de olhar para o turismo
enfim, com as cautelas que isso exige, e combinar isso também com um certo, um certo desenvolvimento de setor agrícola de subsistência, dentro das condições do país, sem querer ir para projetos megalómanos sem sustentação. Elizabeth, microfone aqui, 1 minuto também. Danilo, eu, no meu ponto de vista, eu penso que neste momento, a nível do turismo, os nossos governantes deviam abrir um fórum de conversa e de debate com todos os intervenientes, todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuem para o desenvolvimento e para o turismo em Santo Tomé, para que nós possamos falar desapaixonadamente, não é, como eu digo, falar teoricamente, mas sim desapaixonadamente em relação ao turismo, o que é que nós queremos aqui para Santo Tomé, qual é o caminho a seguir e quais são as metas a médio e longo e curto prazo. Nós pomos as metas. Eu também, aí como disse o doutor Armindo, eu também assino embaixo, quando disse que nós temos que dar, a nível turístico também, temos que dar um grande... Está-me a faltar a palavra. Nós temos que dar uma grande atenção também ao setor da cultura, porque realmente uma das coisas... Estou? Sim, sim, sim? Continue. Sim, porque quando o turista vem, uma das coisas que o turista quer ver é realmente a cultura do país, a nível de música, a nível dos nossos monumentos, a nível daquilo que nós temos que mostrar. Eu penso sim que os nossos governantes têm que olhar para isto de uma forma séria. Uma das coisas também que eu gostaria de deixar aqui para os nossos governantes é que quando os nossos governantes dizem que o turismo é uma das linhas para o desenvolvimento de Santo Tomé, há que terem atenção, porque não se pode dizer uma coisa e fazer outra, porque há que ter atenção o orçamento, no Orçamento Geral do Estado, qual é o valor que está para o turismo. Quando nós as pessoas da área, vemos o orçamento que está para o turismo, nós achamos que quando se diz que o turismo vai para o desenvolvimento de Santo Tomé, é uma utopia, não é? E então eu aconselhava muito vivamente aos nossos governantes para que nós debatemos esse assunto e podemos falar todos os intervenientes, falarmos desapaixonadamente sobre esse assunto e arranjarmos um caminho, uma solução para o turismo de Santo Tomé e Príncipe. Uma vez que nós agora temos outro desafio, que é repensar novamente e praticamente começar do zero a nível turístico, então vamos repensar como deve ser. Obrigado aqui e agradecer aos dois participantes que tiveram aqui esta amabilidade de partilhar esta 1 hora conosco, trouxeram ideias. Esperemos que as autoridades e quem nos está a ouvir reflita sobre estas algumas ideias aqui lançadas. O doutor Armindo... Danilo, posso lhe deixar uma sugestão? Sim. Eu queria deixar, porque eu sei que o Danilo é uma pessoa de desafios e gosta de desafios difíceis, não é? Como eu o conheço bem. Eu gostaria de desafiar o Danilo que um dos temas também para um dos seus diretos fosse o turismo, mas com as partes dos decisores, não é? Em que conseguisse convidar um destino turístico, por exemplo, como Cabo Verde, o modelo de Cabo Verde, alguém de Cabo Verde, alguém que fosse também um dos decisores do nosso país e talvez operadores turísticos aqui de Santo Tomé também, para que se possa falar sobre esse assunto e puxarmos esse assunto em discussão, não é? Como se fosse um tema, porque como sabe o turismo, pode estar aqui dias e dias a falar do turismo e acho que também estaria a dar o seu contributo a nível de reflexão sobre o turismo. Obrigado, Elizabeth. Fica a sugestão. Um minuto. Força. O turismo, aliás, num dos livros que eu publiquei, eu falo do turismo e dos riscos que o turismo envolve. Uma das coisas é terem atenção os promotores externos. Eles são importantes para o desenvolvimento do turismo, mas é preciso ter em conta o respeito pelos valores culturais e pelos funcionários santomenses que trabalham nessas empresas turísticas, nessa indústria. O respeito deve existir para com esses funcionários. Em minha opinião, tem de ser salvaguardado e o poder político tem que, enfim, ter atenção a isto para que não tenhamos uma espécie de escravatura encapotada
da parte dos operadores externos relativamente a esses funcionários, que eu já vi coisas que, sinceramente, não lembro a ninguém. Doutor Armindo, já agora poderia dizer o nome do seu livro como referência? O meu... O nome do livro. O livro que fala sobre esse assunto. O livro que fala sobre este assunto é livros... Não sei se é este. Portanto, eu falo sobre isto em vários livros que eu escrevi. Mas há um que é São Tomé e Príncipe, Problemas e Perspectivas para o Desenvolvimento. Um excelente livro. Vamos ter uma oportunidade, professor, para falarmos só de si e das suas obras. O que é que acha? Exatamente. Muito bem. Eu vou fazer questão... Doutor Armindo, vou fazer questão de ler esse livro e depois para nós possamos conversar. Eu vou fazer questão de ler. Muito bem. Posto isto, chegamos ao fim desta nossa conversa, que já vai longa, vai 1 hora. Várias ideias foram aqui lançadas sobre o turismo e também para o turismo. Houve proposta de se desenvolver setores econômicos paralelos ao turismo, ou setores como culturais, como as nossas tradições, a indústria criativa, uma forma de que os turistas, de facto, quando vão a Santo Tomé e Príncipe, poderem fazer algum gasto e poderem sentir mais atraídos por Santo Tomé e Príncipe. Porque a realidade é esta, conforme foi descrita. As receitas do turismo, poucas ficam em Santo Tomé e Príncipe. Poucas ficam porque o nosso país não está preparado. O nosso país não tem estrutura. O turista que vai lá, a Santo Tomé e Príncipe, dificilmente repete a experiência. Nós, para repetirmos a experiência, para que ele possa repetir a experiência, é preciso que haja mais atrativos. As indústrias criativas, conforme foi aqui sugerida, as indústrias outras culturais, todas estas indústrias poderão ser o grande suporte. Há países em que os seus projetos estratégicos de turismo estão assentes nos casinos. É onde estes países, muitos deles, vão buscar receitas para o fundo de turismo. Não vale a pena nós pensarmos no turismo se não houver um fundo de turismo que possa ajudar aos empresários do setor, a promover o setor. Sem um fundo de turismo, de facto, sólido, é muito difícil que o turismo venha a ser uma das soluções. Porque o país Santo Tomé e Príncipe tem imensas opções, felizmente. Não temos sabido aproveitar. O professor Armindo falava da questão de nós estarmos isolados. E ainda bem, a vantagem, de facto, do isolamento é uma das vantagens que nós temos. Em casos como este de pandemia, se nós tivéssemos tomado as medidas de precaução muito antecipadamente, provavelmente não chegaríamos a esse ponto. É uma das vantagens que nós temos em estarmos isolados. Fico por aqui, esperando que no domingo teremos o Heads Up on Africa, uma outra rúbrica, desta vez, no domingo, à mesma hora, com o sociólogo cabo-verdiano, que também já foi líder parlamentar da bancada PAIGC, Mário Matos, vai estar conosco no próximo domingo. Meus caros amigos, um bem-aja a todos e muito obrigado a todos. A Elizabeth Carvalho, Armindo Espírito Santo, um grande abraço, até a próxima. Boa noite, um abraço. Boa noite. Um abraço.